públicas, arquivísticas e princípios, autores e processos. Políticas públicas arquivística é um tema frequente num certo discurso oficial presente em vários países na legislação, nos relatórios ou nos planos de trabalho de arquivo público, etc. De certa forma, a incidência desse discurso, especialmente nos últimos 10 anos, promoveu a naturalização do tema acima por uma escassez de reflexão mais profunda a respeito. Falamos da necessidade das políticas arquivísticas procurando ensinar a respeito, mas encontramos esse tema pouco aprofundado na literatura arquivística, ou tendemos a reconhecê-lo, associá-lo a um conjunto de prescrições que consolidem diretamente com a dinâmica do mundo político. Nessas circunstâncias, a política arquivística tende a ser muito mais uma peça de retórica do que uma realidade em que, pasma, a partir de princípios, ações, autores e concretos. Apesar disso, ainda que timidamente o tema política pública arquivística vem encontrando um espaço cada vez maior com o objetivo de pesquisa da arquivologia, a política arquivística é conhecida em sua complexidade e variadas formas a ser conceituada e operacionalizada. Está presente não apenas nos cotidianos de nossas instituições e serviços arquivísticos, mas também em cada vez mais no ensino da investigação e nos congressos. É certamente a inquietação das instituições arquivísticas que procuram novos parâmetros para os seus norteamentos políticos em discurso ao voltar-se para o tema pela primeira vez, nos quais possíveis razões para esses interesses crescentes pelas políticas públicas da informação é do nosso caso pelas políticas públicas arquivísticas. De um lado, surge a Unesco no debate dos anos 80, com o insucesso dos megas sistemas nacionais de informação. Do outro lado, a comprovação que os sistemas de programas de ações informacionais tendem a melhorar o resultado quanto precedidos pela formulação da implementação de políticas informacionais. Nos anos 90, dois fenômenos talvez tenham contribuído também para a maior preocupação com a política pública informacionais. Uma delas é a ampliação de novos modos de produção, conservação e uso da informação sobre o crescente utilização de tecnologia da informação da comunicação. Mesmo em países do capitalismo periférico, com maiores dificuldades no acesso às tecnologias da informação e a comunicação, não há um profundo impacto nas organizações. E é claro que as administrações públicas, não por acaso, o tema de documentos eletrônicos e das novas formas de uso da informação arquivística no ambiente da web tem ocupado tanto para o agente da arquivística internacional. O outro aspecto, a ampliação do debate sobre a política pública das informacionais, refere-se aos últimos anos aos novos parâmetros da gestão política científica da informação mostraram-se necessários. Não por acaso o tema de documentos eletrônicos e as novas formas de uso da informação arquivística no ambiente como web tem ocupado tanto a agenda arquivística internacional. Um outro aspecto a influir a implantação do debate sobre as políticas públicas informacionais refere-se a últimos anos aos novos parâmetros da gestão política científica da informação. Mostraram-se necessários e esses novos delineamentos vêm emergindo, entre outros exemplos, a partir de experiências recentes de governos eletrônicos. O arroz, mãe! Gestão de conhecimento e gestão de inteligência de administrações públicas, além de pesquisas acadêmicas sobre o tema. Outro aspecto importante das novas abordagens do tema são as transformações que vêm ocorrendo no Estado,
especialmente na América Latina, a partir dos anos 90. Vivenciamos o modelo de neoliberalismo como norteador das políticas de diminuição do Estado e de um novo método de gerenciamento nem sempre eficientes. As organizações públicas desse modelo caracterizaram pela vialização do Estado e seu endeusamento do mercado como regulador das relações sociais comprometeu fortemente as políticas públicas gerais. Mais recentemente, constatamos o reconhecimento até pelos organismos internacionais que o modelo neoliberal se esgotou. O que antes era consenso já não é mais. O saldo informacional resultante das privatizações de funções que eram consideradas estratégicas das administrações públicas ampliou o débito histórico do Estado em relação à sociedade. Ainda o acaso da América Latina encontrou-se com a democracia e a discussão ao direito da informação que favoreceu alguns dos casos de debate renovador sobre a função dos arquivos como recurso social. Tal as políticas públicas arquivísticas ganharam um maior espaço de reflexão, de concretização. Vale relembrar os diversos outros aspectos da vida social que constam-se recentemente numa maior preocupação com as políticas públicas, e essas tendências refletem-se com as emergências de novos valores na cultura da política, na busca da transferência de decisões e na maior distinção entre o público e o privado. O território das políticas públicas. A análise das políticas públicas é uma área do conhecimento de matriz anglo-saxônica, oriunda das ciências da política, do caráter multidisciplinar. Para Badasch, trata-se de um conjunto de conhecimentos proporcionando diversas disciplinas de ciências humanas, utilizadas para buscar resolver uma análise de problemas concretos da política. Segundo a análise da política e a descoberta que os governos fazem, por que fazem e o que isso... Não. A análise da política descobriu o que os governos fazem, por que fazem e é diferente isso faz. É uma descrição explicada das causas e das consequências da ação do governo. A análise da política pública, conforme Will Dawson, interpreta as causas e as consequências da ação do governo, em particular, em volta da atenção do processo da formulação da política. As políticas tendem a serem compreendidas como estado de ação, ou seja, estado implantado por um projeto de governo, e trata-se de ações procedentes de uma autoridade adotada de poder político, legitimidade governamental, que afeta um ou mais setores da sociedade. Bourdieu, uma representativa cognitiva de entender a ação social como um lugar privilegiado na qual as complexas sociedades modernas vão colocar o problema crucial na sua relação com o mundo através de construção de paradigmas ou de referência, instrumento que se dá derivadamente para favorecer o territorial político, né? Para favorecer a análise da política. Não, as políticas tendem a ser compreendidas pelo Estado, ou seja, pelo Estado implantado pelo projeto do governo, que trata das ações e procedimentos das autoridades adotados para o poder político da legitimidade governamental, que afetam um ou mais setores da sociedade. Mulher surreal. Em uma perspectiva cognitiva, entende-se que a ação do Estado como um lugar privilegiado, na qual complexas sociedades modernas vão colocar o problema crucial em sua relação com o mundo através da construção de paradigmas ou referência. O instrumento daí deriva de favorecer uma ação social, o espaço do sentido do interior das quais os grupos sociais vão interagir. Conforme Danilo, a política é constituída no conjunto de medidas concretas que se formam na substância denunciada claramente subjetivas e metas, normalmente para implicar uma série de decisões que existe um problema. Decidir que se deve resolver. Decidir a melhor maneira de resolver. Para isso, uma política pública deve ser amplamente identificada enquanto a comunicação social civil.
Em relação à sociedade do Estado e o grau do distanciamento da aproximação das formas de utilização dos canais de comunicação entre diferentes grupos da sociedade e os órgãos eh, políticos. Refere-se à incorporação de setores naturais que estabelece contornos dos próprios políticos pensando para a sociedade, indiscutivelmente nas formas de organização do poder, de expressão, de articulação diferentes para outros sociais do processo de estabelecimento e a reivindicação de demandas e fatores fundamentais para a conquista de novos e amplos direitos sociais incorporados pelo exercício da cidadania. Existe um texto legal que regula a atividade governamental, não basta para identificarmos uma política pública de um lado, nem sempre do conjunto de projetos de leis e ações que caracterizamos por uma política pública é entendida e anunciada pelo governo. Uma política é necessariamente um projeto dinâmico do sujeito de alterações de diversos. É, uma política é necessário Uma política pública é necessário um processo dinâmico sujeito a alterações de diversas e por isso a importância da avaliação por distintos autores de forma para favorecer inevitáveis modificações ao longo do tempo. Aponta de elementos que auxiliam compreendermos a amplitude do conceito de políticas públicas. A administração política é gerada por uma série de interações e decisões, ou mais ou menos consistente em diversos sociais autores tomadores de função, negócio tal. Algumas políticas são mais explícitas ou latentes, de forma que é bastante por um estado de políticas de ter e ter um exame de decisões. E em alguns casos de tomada para a decisão de forma a decisão que analisar as políticas de informação preliminarmente aparente pela falta de decisão, certo? Políticas públicas são um conjunto de medidas, de reuniões, de vários tipos de gestores para a tomada da decisão que seja comum para fazer essas medidas, para alcançar metas. As políticas públicas de informação, é, a, a literatura voltada para os estudos da informação se não dispõe no quadro conceitual do mais dentro sobre as políticas públicas de informação. Normalmente são literaturas que ignoram aspectos teóricos e metodológicos na fase de políticas públicas. As noções de política de informação tendem a se naturalizar e a designar diversas ações de processos do campo de informação de arquivo, biblioteca, internet, tecnologia, informação, governo, eletrônico, sociedade de informação, científica e tecnológica. É um conjunto de decisões governamentais no campo da informação que não resulta necessariamente na construção de uma política pública da informação. É uma política de informação mais que soma a um determinado número de programas de trabalho do sistema de serviço. É necessário que defenda o universo geográfico administrado como temático, social e informacional e a ser uma política de informação. A mesma forma deve ser previsto em um Estado e sociedade envolvidos na elaboração, implementação, controle e avaliação dessas políticas. A política pública de informação são norteadas por um conjunto de valores políticos que atuam em parâmetros balizadores da formulação da execução, que pode ser difusa no âmbito de outras políticas públicas implícitas. O Estado é democrático e os princípios incomparáveis das políticas públicas de saúde e da educação. O alcance ao conceito da informação e identificação da política e informação. O alcance às políticas da informação. O equilíbrio das atividades normativas e operacionais da execução, a relação das políticas da informação com as demais políticas, ou seja, a sua transversalidade. Certo. Aqui. Políticas públicas arquivísticas é um conjunto de premissas e decisões produzidas pelo Estado, inseridas nas agendas governamentais em nome do interesse social, para que contemple diversos aspectos administrativo, legal, científico, natural e tecnológico. Em relação à produção da preservação da informação arquivística de natureza pública e privada,
As políticas públicas arquivísticas podem ser setoriais, de funções e características da produção dos arquivos, tipologia, utilização da demarcação administrativa, e pode apresentar configurações nacional, regional e local. É espera pela circunstância que apresentam um grau de transversalidade de interação entre as outras políticas. É um espaço de frequência para confundir a legislação arquivística e as políticas arquivísticas. É a existência da lei que não garante a sua aplicação. A legislação não pode ser confundida com uma ação concreta. As políticas públicas arquivísticas constituem uma das dimensões políticas públicas informacionais. E eles normalmente são muito sucesso para ignorar as demais políticas públicas existentes. As dimensões técnicas, políticas arquivísticas existem para responder o problema político do campo arquivístico. Isto é, pressupõe inicialmente para a necessidade de que identifique e analise estes problemas. As, é, as dimensões da política técnica encontram-se, portanto, na veracidade da sociedade, desde a sua concepção até a execução até suas facetas. O sistema é anterior à política e é uma instância controlável pelo sistema. É um sistema de arquivos de produtos que causam políticas arquivísticas. A política arquivística tende, porém, a ser influenciada pelos sistemas arquivísticos desde a sua efetividade que funcione. Autores, não é tarefa dos bens complexos. E considerando os aspectos para esse evidentes políticas das suas políticas arquivísticas pressupõe que o profundo conhecimento das políticas de gerenciamento técnico científico por parte dos formuladores trata-se de um conhecimento que emerge de um olhar multidisciplinar a partir da apenas da arquivologia, que tem na análise da política, da ciência pública e da administração. Supõe-se que os mecanismos legais para o instrumento institucionais sejam forjados e centralizados de forma para garantir a representatividade dos agentes do Estado, da ciência, da tecnologia, da administração, da educação, da cultura, bem como os poderes do executivo, legislativo, o judiciário distinto aos níveis de governo. Pode ser me confundido demais. Aqui é a referência. Contextos e correlacionais em preservação, interações com as múltiplas áreas do conhecimento. Antes de tecer qualquer tipo de interlocutor de preservação com outras áreas do conhecimento, faz oportuno iniciar refletindo um pouco sobre a etimologia da palavra, bem como a concepção enquanto preservação documental, uma vez que ela será ao longo do tempo o estudo do plano de fundo das discussões em que serão realizadas. Assim, após uma longa busca, identificamos que a raiz etimológica da palavra preservação advém do latim, que sugere a partir da junção das duas radicais pare, que tem como origem da explicação da condição anterior, antes de salvar em sentido amplo de resguardar, manter salvo. Dessa forma, a palavra preservar é originada do latim de forma para modelar o contexto do termo preservação, e por isso a associação, nesse caso, busca a especificidade enquanto a abordagem epistemológica do conceito que procurou se conjugá-la do termo documento, em termo que também tem origem do latim documentum, que originou assim o contexto temático para o termo de preservação documental, como pode comumente observado no cenário acadêmico em virtude da ampla abordagem e fácil associação a outros tantos das expressões da palavra preservação nas últimas décadas que ganhou status genéricos, mas contradiz a natureza da semântica, ou seja, que vem sendo utilizada juntamente com os outros fatores do termo e o desempenho prefixal de advindos de disciplinas destinadas às outras nas áreas do conhecimento. Exemplo, é o contemporâneo que um viés ambiental haja vista que houve um grande crescimento de pesquisa que envolve a área para a população da associação do termo ambiental. A palavra preservação derivada a um termo específico com a sua preservação ambiental
preservação do meio, entre outros. Isso não significa a preservação de que algo seja subjetivo que relacione aos conceitos consolidados há um século que fizemos a preservação como campo disciplinar autônomo. É algo diverso do campo disciplinar isolado, como ser do princípio, métodos e conceitos que referem-se aos teóricos. Segundo esses contextos, e nestes casos de maneira clássica, é efeito de associação do termo de preservação para formar aglutinação, muitas vezes por razões literárias, aos termos de conservação e restauro que se encontram geralmente citados junto, ou seja, os termos que refletem e dizem a respeito das situações e ações específicas, mas componentes são sobrepostos uns aos outros por falta de conhecimento de pura negligência. Se faz, portanto, pertinente categorizar os conhecimentos a respeito do que seja conservação e ao restauro como uma forma de esclarecer uma linha de contexto à pesquisa. É oportuno iniciar pelo termo de conservação segundo Maria Menezes e Luciano Silveira, tornar-se esses processos de tão lentos como seja possível, que há várias maneiras de atingir esse objetivo. Reduzir a quantidade de energia dispensável para que o objeto não se ponha de ativação para o processo químico espontâneo. Eliminar a superfície de artefatos materiais estranhos que possam funcionar como catalisadores de reações químicas, retirar emergentes de deterioração em meio que se encontra do artefato. Neste sentido, a conservação pode ser encontrada como ações de intervenção que use para assegurar a manutenção do bem, onde quer que ele esteja. Geralmente, as ações aplicáveis no ambiente anterior e exterior, estruturas imóveis que tendem a incidir sobre as rotinas de tarefa que sejam direta ou indiretamente relacionadas ao objeto do conteúdo que esteja a se conservar. O termo bem está aqui compreendido como sentido de bem patrimonial, seja físico ou ele seja material ou imaterial. As medidas de conservação geralmente é fácil e acessível e as realizações que possuem um baixo comparadas à restauração podem ser executadas profissionais de todas as áreas, a estes capacitados a executar as atividades e alguns dos procedimentos mais específicos, bem como exemplo, desinfestação dos materiais estruturais ou rotinas de limpeza que ficam a cargo de responsabilidade de equipes especializadas, geralmente coordenadas por profissionais competentes. Exemplos práticos como conservação, observação regular, rotinas de limpeza e higienização. Ainda segundo esse contexto, e este caso de maneira clássica, e é feita de associação do termo de preservação, de forma de a ocorrer a aglutinação, muitas vezes por razões literárias, aos termos de conservação e restauro que se encontram, geralmente citados juntos, ou seja, em termos que refletem e dizem a respeito da situação e ações específicas, mas que comunentes são supostos uns aos outros de falta de conhecimento para sua negligência sim, e faz portanto pertinente categorizar os conhecimentos a respeito do que seja a conservação e o restauro com a forma para esclarecer a linha do seu contexto a essa pesquisa. É oportuno iniciar pelo termo conservação, segundo Marília Menezes e Luciana Silveira, torna-se um processo de deterioração de lentos quando se é possível, e há várias maneiras de atingir o objetivo: reduzir a quantidade de energia disponível para que o objeto não disponha de ativação de processos químicos espontâneos, a eliminação da superfície e artefatos materiais de estranhos que possam funcionar como catalisadores de reação químicas, retirada dos agentes de deterioração por meio de quem se encontra do artefato. Neste sentido de conservação, que pode ser entendida como ações e intervenções que visem para assegurar a manutenção do bem onde quer que esteja, geralmente nessas ações aplicáveis em ambientes internos e externos, em estruturas móveis e imóveis, que tendem a incluir sobre as rotinas e tarefas que estejam direta ou indiretamente relacionadas ao objetivo do conteúdo que seja ela conservar. O termo bem aqui está compreendido no sentido de patrimonial, que seja físico
o material e o imaterial. À medida que a conservação geralmente seja fácil e acessível à realização, ainda que possa um baixo custo, e se comparadas à estruturação, que pode ser executadas por profissionais e por todas as áreas dessa capacidade de executar as atividades.